luz de poeira cósmica, eu sou a Michele, seja bem-vinda ao canal O Tarot Responde. Vamos iniciar aqui uma jornada de autoconhecimento, uma energia geral, tá bom? Intuitiva, atemporal. Eu espero contribuir para esse momento presente de vocês. Se a energia ressoar, eu espero que te desperte. Se não ressoar, você libera para o universo, tá bem? Compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Deixe o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal, teremos vídeos diariamente, então ative o sininho de notificações, tá certo? Vamos iniciar, então, a leitura de vocês. Como eu disse anteriormente, é uma leitura geral e intuitiva, tá bom? Por favor, tarô, que energia vamos nos conectar? O que essa pessoa que está se conectando aqui, neste momento, precisa entender? Uau! 3 de copas. 3 de copas. Gosto. 3 de copas. As de copas. As de copas. Olha, fundo do deck, 6 de espadas. Aqui você está comemorando, festejando uma oportunidade que chega no seu momento. Algo que é entregue a você. E entregue a você e bem provavelmente aos seus, aquelas pessoas que estão mais próximas, mais alinhadas com os seus projetos, os seus desejos, aquilo que você esperou por muito tempo manifestar. Foi um processo, teve muitas fases aqui, você esperou, se planejou, se organizou e agora essa oportunidade, ela chega e ela é entregue para você. A gente pode observar aqui, nessa taça, nesse graal, que aqui tem um símbolo de pentáculos. É como se fosse aquela oportunidade que você observasse e falasse assim, era isso, exatamente isso que eu precisava. Era exatamente isso que eu estava querendo manifestar e por alguns momentos, talvez eu questionei e tive dúvida. Perguntei para um, perguntei para outro, será que é o momento certo? E sim, este é o momento de você iniciar essa manifestação, esse novo projeto, essa nova conquista que é entregue para você. Aqui no fundo do deck, com a energia de 6 de espadas, eu consigo observar que existe um momento de transição. Eu estou indo em direção àquilo que, de fato, eu planejei, eu aguardei e chegou o momento de celebrar, de festejar e de dar início àquilo que foi tão esperado, tão desejado, certo? Caiu aqui Rainha de Pentáculos. Rainha de Pentáculos. O quanto de segurança você aguardou aqui para que conseguisse colocar em pauta? O que eu coloquei em pauta para iniciar esse projeto, para iniciar essa dinâmica, esse relacionamento? Por quanto tempo eu precisei esperar, avaliar os pós, os contras, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que está faltando, a maneira como eu precisei organizar tudo isso daqui e observar que muitas vezes o que eu tenho já é o suficiente. Eu não preciso esperar ainda mais, né?
É como se a espiritualidade estivesse dizendo para você, olha, você já é abundante, você já é fértil, você já tem a segurança necessária, certo? De repente o que você está querendo aqui, tome cuidado, para você não estar querendo buscar uma aprovação, né? O que está sendo entregue para você e o que você está entregando é algo que já vem naturalmente de você e que vem de dentro, certo? Caiu também 9 de espadas, então trouxe para você um pouco não, né? Muita insegurança, muita incerteza. Será que eu já tenho o suficiente para poder entregar para essa situação? Eu estou indo de acordo com aquilo que eu acredito como meus valores, como a minha essência, aquilo que eu acredito que seja seguro? O quanto de segurança você está querendo ter de uma situação, de uma relação, dentro dessa dinâmica, que não está tirando você do eixo, que não está tirando o seu sono, que está perturbando a sua paz, a sua segurança, entende? Rei de espadas. Uma decisão aqui precisou ser tomada. Olha, quer saber? Eu já entendi o que eu quero manifestar. E se eu esperar aqui muito mais, se eu esperar mais fases, mais luas, eu digo luas, mais fases, porque aqui em cima, não sei se vai conseguir dar pra ver, mas aqui em cima temos todas as fases da lua. Então são ciclos que eu esperei, que eu aguardei, acreditando que talvez o que eu tivesse para entregar ainda não fosse o suficiente. Não era seguro. Eu não me sentia segura, né? E isso estava meio que tirando você do eixo. Eu preciso tomar uma decisão, eu já tenho aqui total conhecimento, a bagagem que eu precisava colher durante todo esse processo, durante todo esse período, eu colhi. Eu me sinto segura, só que ao mesmo tempo eu dou aquela recuada por medo. Tem algumas cartas que viraram aqui no meio, eu não vou aceitar. Dois de copas. Dois de copas. Se estivermos falando aqui de um relacionamento, que entenda também relacionamento de um modo geral, não somente relacionamento amoroso, mas de repente uma relação de amizade, uma relação de trabalho, familiar, mas muito forte aqui uma energia de relacionamento amoroso, algo que está sendo entregue para você, de repente você acredite que não seja a hora. Eu não estou pronta para poder entregar isso que essa pessoa está querendo neste momento. De repente ela queira celebrar um relacionamento, dar um avanço aqui, e aí eu sinta que, olha, não é melhor ir com calma? Não é melhor esperar um pouquinho mais? Será que eu já estou pronta? Eu estou tão bem aqui nesse conforto, nessa segurança que eu criei, né? É como se você tivesse criado aqui um reino, um reinado muito seguro, que demorou para você alcançar essa segurança, essa estabilidade, justamente por algo que tenha te ferido, tenha tirado sua paz. E aí você fica ali meio que se questionando, agora, se eu tomar essa decisão, se eu der o passo que essa pessoa está querendo, que essa dinâmica está querendo, será mesmo que eu vou conseguir entregar para ela ou para ele na mesma medida, na mesma proporção? Ou eu vou acabar deixando que algo que influenciou lá atrás influencie neste momento? Entende? Pagem de Pentáculos. Pagem de Pentáculos. Essa situação que se apresenta para você
É uma oportunidade de você olhar para aquilo que você quer nesse momento, não se deixar cair no mental. Não se prender tanto a essa segurança que você acredita que precisa ter para você dar esse passo. Por quê? Se você se apega a... Olha, eu sou uma rainha de pentáculos, ou um rei de pentáculos, né? Mas aqui tá muito forte uma energia feminina. Isso não é gênero, é energia. Dentro dessa energia, você está se apegando àquele cuidado que eu preciso ter para entrar dentro de certas relações, de certas dinâmicas, que talvez eu estou me apegando àquilo que aconteceu lá atrás. E isso está sendo ofertado para mim, tem um potencial de crescimento. Eu posso sim me doar, eu posso sim me entregar, mas de repente você esteja analisando demais o que o outro está entregando para você. Olha, eu estou segura daquilo que eu posso entregar, mas deixa eu verificar aqui se isso vai vir na mesma proporção, na mesma moeda, com os mesmos valores, com a mesma essência. E aí o outro lado às vezes só tá querendo leveza, só tá querendo aquele sentimento de descoberta, né, de entusiasmo. Olha, tá sendo muito legal conversar aqui com essa pessoa, eu fico esperando aqui talvez um retorno, uma devolutiva, né, um posicionamento, e o outro lado não entrega, o outro lado hesita, mas justamente por se prender a alguma necessidade aqui de segurança. E não, a gente não tem segurança de nada até que a gente dê o passo, certo? É uma questão aqui meio de confiar naquilo que você já entregou, né? Porque a rainha de pentáculos, ela teve o trabalho diário dela aqui, de autocuidado, certo? Ela sabe daquilo que ela transmite, a segurança, o que é sólido. E aí eu sei que eu posso dar para mim toda essa segurança, eu não necessito receber isso do outro. Só que assim, da mesma forma como a gente doa, que a gente planta uma sementinha, a gente sabe que lá na frente a gente vai colher, né? Porque a gente tem aqui em volta dela todo um jardim. E isso tudo foi plantado. Então, o momento da colheita vem, assim como a lua tem as suas fases. Nem sempre ela vai ser cheia e nem sempre ela vai ser minguante, né? Em algum momento isso tem um potencial de crescimento, assim como essa dinâmica aqui que se iniciou. Ela tem um potencial de crescimento que o outro está esperando entender. Seja pelo dito ou pelo não dito, porque aqui na energia do 9 de espadas é algo que feriu demais, machucou demais. Olha, eu fico aqui remoendo essa situação, pensando no potencial que isso poderia ter, que poderia alcançar. De repente aqui criei uma expectativa em celebrar esse relacionamento, de que houvesse aqui, né, um encontro, e não. O outro lado, de repente, acabou silenciando a troco de quê? De medo, de insegurança, de querer a mesma coisa, um exemplo bobo, de você iniciar uma jornada em uma empresa e você querer que no dia seguinte você seja promovido. Olha, mas você nem entregou para mim aqui o seu perfil, né? Eu ainda não consegui avaliar quem você é, a dinâmica do seu trabalho, a sua desenvoltura, você é comprometido, entende? E o outro lado já tá querendo, sabe? Uhul, vamos! Eu quero ser promovido, eu quero, entende? Se for um relacionamento amoroso aqui, eu acabei de conhecer, teve uma troca muito legal, uma conexão muito bacana, o outro lado já tá pensando, olha, é pra vida, eu quero um relacionamento, eu quero casar, eu quero namorar, e o outro lado falando assim, calma,
calma, espera um pouco, né? Vamos ver aqui de que forma a gente vai se conhecendo, o que eu vou gostando de você e o que você vai gostando de mim. Se realmente tem potencial para tudo isso. Tem, mas é um processo. As de pentáculos tem um grande potencial, mas é um processo. Eu preciso estar alinhado com isso que eu estou querendo, com isso que eu estou idealizando. 9 de bastos no fundo do deck. Então, assim, ou você ou o outro lado, com essa energia de 9 de bastos, está lutando contra fantasmas. De repente você esteja com medo aqui de entregar esse seu sentimento, de entregar essa sua mão de obra, de mostrar esse potencial e com receio do que se passou, do que ficou lá atrás. De repente eu me envolvi aqui dentro de um relacionamento que, olha, foi um desgaste emocional, um desgaste mental muito grande. Eu precisei impor alguns limites que de repente eu nem imaginei que houvesse necessidade. Tive que cortar aqui uma comunicação assim de uma forma muito repentina, sabe? O outro acabou me vendo como se fosse um inimigo, certo? E aí agora tem alguém aqui querendo me conhecer melhor, querendo ter a minha mão de obra, sabe? Me oferecendo uma oportunidade aqui, enquanto eu ainda não me curei, eu ainda não processei tudo aquilo que passou. Mas assim, entenda que a vida, ela é cíclica mesmo, né? Ela é feita de fases, ela é feita de estágios. A gente planta, vai crescer, precisa colocar água, precisa adubar, certo? E aí daqui a pouco vai começar a florir, mas não é do dia para a noite. Tem obstáculos, de repente naquele jardim ali tão lindo, que você está cultivando, que você está cuidando, apareça lá, sei lá, alguns insetos que acabem com tudo, certo? Aí você fala, olha, mais uma vez eu vou precisar plantar aqui, né, aplicar um veneninho aqui, ó, em volta para que essa praga saia para lá. E não deixe que isso tire você do eixo, não deixe que isso tire a sua paz, mas aprenda com a experiência. Agora eu consigo me envolver aqui em relações mais saudáveis pelo que eu já passei. Assim que essa situação se apresenta para mim, que eu vejo que não tem um potencial de crescimento, eu logo me afasto, eu logo bloqueio, sabe? Eu mantenho aqui meu equilíbrio, minha paz e falo, olha, ela é minha, essa paz ela é minha, ninguém tira. Eu não vou ficar aqui lutando com algo que, sabe, nem faz parte do que eu acredito como verdade. Porque senão você vai ficar remoendo situações aqui e você vai querer o quê? Ah, agora eu quero ser indenizado por isso. Não, sabe? Se o outro não soube olhar para você, se o outro não soube despertar em você todo esse sentimento, cativar você de uma forma que você conseguisse entregar a tua mão de obra, iniciar esse projeto nesse momento, veja isso como uma oportunidade de crescimento. De repente, neste momento, eu ainda não estou pronto, porque eu ainda não entendi, né, sobre os meus valores, aquilo que eu consigo entregar, ou o potencial disso. Fundo do deck, aqui era fundo do deck, né? 9 de bastos. A imperatriz. Tem uma necessidade aqui de se nutrir, de se cuidar, de se amparar em momentos em que a dificuldade, ou até mesmo aquilo que a gente coloca como paranoia na nossa cabeça, sabe? Eu entendi ou subentendi, deduzi alguma coisa dentro de uma situação e que na verdade nem era nada daquilo. Eu só não tive paciência de aguardar, eu só não tive paciência de esperar que o outro tomasse uma decisão em elevar
aquilo que eu acreditei que eu estava entregando, sabe? Se você tem pouco tempo dentro de um ambiente de trabalho, num trabalho em equipe, acredite, olha, eu estou aqui todo dia entregando o melhor de mim, o melhor do meu trabalho, entendeu? O melhor da minha mão de obra, e eu sei qual que é o potencial disso, eu sei do meu valor, entendeu? Não só eu, mas como todo mundo que está à minha volta também enxerga isso. E aí eu preciso do quê? De uma validação? Não, não queira ser validado pelo outro, sabe? Tenha a plena certeza daquilo que você já traz como bagagem, como experiência. E assim como a vida, né? Ela é o plantio. Você vai receber, você vai colher isso. A partir do momento em que isso tudo esteja alinhado dentro de você. Que você não tenha dúvidas. O importante é isso. Não se sabote a ponto de você não ter dúvidas. 7 de espadas. Cavaleiro de bastos. O dependurado. Um arcano maior, energia de peixes. Se houve aqui um tipo de bloqueio, olha, a comunicação aqui ela acabou ficando bloqueada. Eu só falo o essencial, o indispensável, tá? Por um sentimento de autossabotagem. De repente, o outro ser incisivo, o outro pontuar aquilo que ele está sentindo, que ele está querendo no momento. Olha, eu entendo que você, de repente, esteja querendo um relacionamento sério, mas não, no momento eu não me encontro pronto, não estou pronto. A gente consegue caminhar aqui degrau por degrau e a gente vê se realmente os dois estão buscando o mesmo objetivo. Entende? Se for dentro de um ambiente de trabalho aqui, a comunicação ela fica muito incisiva no sentido de profissional. Olha, eu preciso que você atenda tal cliente naquele fornecedor. Eu preciso que você trabalhe em equipe naquele setor, entendeu? E aí você acaba meio que se sabotando, ou o outro lado acaba sabotando por deduções, por achismo, entendeu? Eu não falo pro outro o que eu estou sentindo. Eu não levo pro outro aquilo que está, né, ali dentro da minha cabeça e não explico. Simplesmente deixo ele no silêncio. Aqui tem muito forte essa energia de que se o outro não traz aquilo que eu quero, eu dou meio que um tratamento de silêncio, eu mudo a minha postura, eu fico rígida, eu fico séria e acabou. Não, não. Precisa, né, ter um meio termo aqui. Analisar as coisas por uma perspectiva diferente daquilo que você está querendo e que o outro pode entregar no determinado momento. De repente o outro nem alcançou essa maturidade que você tenha. Você já passou por outras relações, já passou por outros trabalhos, já passou por algumas experiências aqui que amadureceu. E o outro? O outro ainda está no caminho, o outro ainda está no processo, entende? O outro ainda está lutando as suas fases. Ele ainda não chegou naquele jardim todo florido, que semeou, né? Não. Está muito jovem, está muito novo, inexperiente, tentando alcançar esse grande potencial. Mas ainda tem alguns obstáculos aqui a serem vencidos. E aí não é porque você já está assim, como uma rainha de pentáculos, que esse pajem, olha, infelizmente não tem nada a me entregar. Todo mundo já passou por essas fases, né? É como se fosse dentro de uma empresa que a gente inicia por um cargo como auxiliar. Aí daqui a pouco de auxiliar você vira... sei lá, é júnior, daqui a pouco você vira pleno, daqui a pouco você vira sênior, daqui a pouco você vira coordenador. Então, assim, esperar que as oportunidades que, né, apareçam diante de você sejam real
potencial de crescimento e de você interiorizar isso. Olha, o que eu consigo colher, o que eu consigo aprender aqui dentro dessa situação. Não ser radical demais, né? Porque senão você acaba se sabotando para algo que vai trazer, assim, uma verdadeira chama de iluminação, de fogo, de paixão para o seu momento. O quanto eu estou me sacrificando aqui, o quanto que eu estou deixando para trás essa segurança, estou deixando para trás não, o quanto eu estou deixando essa segurança, essa necessidade de segurança influenciar naquilo que eu estou sentindo. De repente eu até quero, mas eu não sinto segurança, ou em mim ou no outro. Ou eu estou querendo uma segurança que o momento não é oportuno, não tem como. Como que você fala que vai casar com uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Não faz sentido. Então, aguarde, espere esse processo. A oportunidade está aí, mas precisa ter paciência, precisa esperar. Não cair em autossabotagem. Está com dúvida? Pergunte ao outro. Não fique deduzindo. Caiu a carta Cavaleiro de Espadas. Olha, eu acho que a comunicação aqui, existe muita vontade, existe muito querer, muito desejo, muita paixão. Mas não existe comunicação. A comunicação aqui, ela não é fluida. É uma comunicação em que, se eu não sinto do outro, ou eu acho que o outro não está sentindo, ou eu bloqueio a comunicação, fico extremamente formal, né? Acabo sabotando isso que eu estou sentindo, e quando eu vou me comunicar, é algo que o outro fala, nossa, pra que essa rigidez toda? Uma certa, né? Como se fosse assim, uma grosseria. Precisava disso tudo, precisava se comportar dessa forma, entendeu? Virar as costas assim como quem não quer nada, né? Como se não demonstrasse o real interesse. Ou então a necessidade de falar, quando vai se comunicar com o outro, por deduzir tanto o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, acaba falando demais, acaba magoando, chateando. 6 de bastos no fundo do deck. Você acaba entrando numa disputa aqui que não é sua, entende? O relacionamento tem um grande potencial de paixão, de entrega, de ser fluido, mas precisa melhorar aqui o quê? A comunicação. Não está havendo comunicação, ou se houver comunicação, é uma comunicação que ela está sendo muito bloqueada. Eu chego no outro, o outro tá com uma postura extremamente rígida, que eu falo assim, eu acho que ele nem tá aberto para conversar, mas está. Ou de repente demonstra que, tá, vai, fala. Não, mas, né? E com jeitinho. E se você baixar um pouquinho mais a guarda? Pra que esse contra-ataque? Entende? Não tem necessidade disso. Porque aqui o querer é dos dois lados. Se for um relacionamento, eu percebo que os dois lados têm a mesma vontade, mas não fala. Se for uma energia aqui para quem já está dentro de um relacionamento, alguém aqui até imagina que o outro lado já tem alguém. Eu acho que ele não fala comigo, ou ela não fala comigo porque ela deve ter uma outra pessoa, entendeu? Mas é uma autossabotagem, uma pura dedução aqui, que não tem, não existe. De repente, a sua forma como você está analisando essa situação, você está se prendendo a um jeito de pensar, um jeito de agir aqui, que nem condiz com a situação.
a sacerdotisa e 2 de espadas no fundo do deck. A suma sacerdotisa e no fundo do deck 2 de espadas. E por pensar demais e por achar demais, eu silencio. Olha, quer saber? Essa pessoa não quer nada, eu estou aqui entregando o meu melhor, entendeu? Eu acredito que esse relacionamento daria muito certo, e sim, mas por achar que o outro não quer, pelo outro sabotar essa relação aqui, dando a entender até que pode ter uma terceira pessoa, né, fazer com que o outro lado sinta isso, que existe uma escolha aqui por uma outra pessoa, mas não por ela, ela acaba silenciando e cria mesmo paranoias. Foi isso que eu tô sentindo aqui. Tá vendo? Ela está com os olhos vendados, como se ela estivesse numa luta, mas uma luta contra o quê? Né? Uma luta contra quem? Aos próprios pensamentos, ao próprio achismo. Não consegue decidir aqui, olha, eu vou soltar essa espada, vou tirar essa venda e eu vou conseguir abrir a comunicação da forma como ela deve ser. Olha, você quer alguma coisa aqui? Ou se foi essa empresa, esse cliente, existe aqui um interesse mútuo, tanto na entrega do meu trabalho quanto nessa proposta? Você aceita, você quer? Porque eu vejo que os dois lados aqui têm um interesse mútuo, mas que cada um tá olhando pro seu. Eu dou as costas para essa situação, eu olho o que é satisfatório para mim neste momento, mas eu não avalio o outro. O que seria importante, o que seria interessante oferecer aqui para o outro? Será que ele está na mesma caminhada que a minha? Se não estiver, vamos sentar, vamos conversar. A gente consegue o meio termo, né? Porque relacionamento, independente do que seja, ele é isso. É você alcançar o meio termo. Não é preto no preto, branco no branco. Pode ser um meio termo, um cinza. Por que não? Olha, nesse momento eu não quero um relacionamento sério, mas a gente consegue iniciar um namoro. Tá muito bacana aqui te conhecer. Olha, nesse momento você não consegue, eu não consigo te subir de cargo, mas assim que aparecer uma oportunidade, você tá no meu top 1 ali da lista de indicação, entendeu? Eu reconheço esse potencial em você, eu reconheço esse valor em você. Você tem um perfil, você tem uma postura, né, que transmite essa segurança. Então, silenciar aqui não é a chave, mas já que a comunicação ela não está conseguindo ser fluida, né? De repente aqui o outro lado possa vir muito equivocado, o que a espiritualidade te aconselha? Silencia, escuta o outro lado. E aí com muita sensatez, né? Você coloque o seu ponto de vista. Olha, eu pensei bem aqui, analisei direitinho. Será que não seria mais interessante a gente amadurecer essa ideia de uma outra forma? Precisa ser tão radical assim? Ou é tudo ou é nada? Né? Não precisa ser radical. Você consegue transitar aqui com muita leveza. Fazer uma escolha em equilíbrio. Aqui, diferente de outros tarô, ela não está precisando de uma flexibilidade. Está muito alinhado. Olá! Olha, eu precisei dar uma pausa no vídeo que deu uma crise de tosse. Eu estava resfriada e ainda estou naquele processo de cura. Já estou bem melhor. Comparado ao que estava, estou bem melhor. Então, o que mais
esse grupo aqui, essa pessoa que se conectou com essa mensagem precisa entender. Se houver um encontro aqui, se houver uma tentativa de abrir uma comunicação para melhorar essa dinâmica, como que o outro lado está? 3 de Pentáculos. 3 de Pentáculos. Aparentemente aqui analítico, né? É como se o outro lado, então, se não for você, for o outro lado, às vezes pela demora ou pela certeza daquilo que quer, o outro lado ele já tá quase dando as costas para isso. Olha, já que essa empresa não consegue reconhecer aqui o meu valor, o meu potencial, sinto muito, mas eu não permaneço, entendeu? Eu acho que quem tá perdendo a oportunidade aqui são eles, não sou eu. E eu tenho muito a acrescentar, eu tenho muito a entregar, entende? E se for você, eu sinto que... Exatamente. 6 de Pentáculos. É como se quem estivesse lá do outro lado, ou você, inverta aí os papéis, o que fizer mais sentido, está analisando o que eu estou entregando. Se for uma dinâmica aqui de... dentro do ambiente de trabalho, o nosso encontro aqui, ele vai ser totalmente profissional. Olha, eu faço o que eu preciso fazer, a gente distribui aqui as tarefas, né, cada um com a sua atribuição de tarefa, faz, entrega e pronto. Vai ser uma comunicação, de um lado, muito ética, com muita postura, e o outro lado, com essa energia de cavaleiro de espadas, muito imaturo, né? Não quer, não está aberto à comunicação, não está aberto ao diálogo, não está aberto a entender o outro lado, não está. Ela está analisando ali o que ela entregou e acha que é o suficiente, entendeu? Mas ela não está conseguindo considerar que o outro lado já tem uma maturidade maior, que ela está assim iniciando, que ela precisa assim ter um pouco mais de paciência, entende? E não, gente, né? Se a vida fosse assim... Roda da Fortuna. Um novo ciclo, olha, a gente iniciou a leitura, exatamente, o eremita no fundo do deck. A gente iniciou a leitura falando que tudo é fase, tudo é ciclo, né? A partir do momento que eu planto uma semente, que eu vejo o potencial de crescimento naquilo, eu preciso esperar, eu preciso aguardar. E a roda da fortuna, aqui ela vem mostrando que tudo são fases, né? Eu tenho vários anéis e entre eles estão representando as estações: outono, inverno, primavera e verão. Eu não consigo pular essa fase, eu não consigo pular esse processo. Quem é rainha, um dia foi pajem. Ela consegue entender, ela consegue compreender que o outro ainda está no processo. Só que quem está aqui no início do processo não consegue entender que precisa amadurecer. Existe uma recusa aqui. Eu não consigo entender que eu ainda não estou pronto, que eu ainda não estou maduro o suficiente para florir, entende? E aí o que eu quero? Eu quero logo casar, eu quero logo um relacionamento, eu quero logo ser promovido, eu quero logo iniciar esse canal, por exemplo, com 100 mil seguidores. E não, eu preciso entender que aqui, ó, se não houver constância, se não houver cuidado, se o plantio não for cuidado, né? Se eu não estiver aqui todos os dias, talvez no mesmo horário, entregando um conteúdo, eu vou colher o que disso? Eu não vou conseguir colher nada.
Tudo precisa de um início, tudo precisa de um start, né? É tudo muito novo aqui. Temos as de pentáculos e as de copas. Tem o meu emocional, tem aqui o meu trabalho, eu tô colocando a minha intuição, eu tô colocando aqui o meu conhecimento, certo? A minha intuição, a minha emoção, o meu trabalho, porque é assim que a gente inicia os nossos projetos. Eu vejo o potencial nisso tudo, só que eu preciso entender que para conseguir essa segurança que a Rainha de Pentáculos traz, eu tenho que passar aqui como um pajem. Tô muito nova, tô muito cru, preciso aprender muita coisa. Então, assim, o outro lado, eu dei exemplo desse início, né? Desse novo projeto. Mas o outro lado não está conseguindo compreender que também precisa esperar. Que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua fase. Que analisar as coisas por uma perspectiva diferente, de sacrificar talvez um pouco o tempo ou a vontade de ter um relacionamento aqui que seja sério, calma, calma. De repente seja assim muito fogo, muita paixão, muita intensidade e não conseguiu compreender que o relacionamento ele só não vive só de fogo, de intensidade. Ele precisa de cuidado, ele precisa de constância, ele precisa de segurança. Isso é para tudo, isso é para a vida. E aí você fazer esse processo interno, que de repente ou você ou o outro lado esteja neste momento, esse processo interno de tudo aquilo que eu precisei aprender, tudo aquilo que eu precisei colher durante todo o caminho, eu colhi, coloquei para dentro e hoje eu consigo entender que eu dou a luz para esse meu autoconhecimento. Então, de repente, o outro lado aqui já começou essa jornada de interiorizar e assim, de colocar para dentro aquilo que absorveu durante todo o processo, durante toda a experiência. O que eu não consegui entender ainda? Que sabedoria está me faltando? Eu estou pronto para conseguir seguir adiante aqui? Alguém aqui sabe do teu valor e não vai ficar esperando que o outro o reconheça. Eu dou as costas. Se você não sabe, eu sei. Eu não fico aqui esperando. Na verdade, eu nem discuto, nem discuto. É nítido para quem estiver ao meu lado, que acompanhou aqui essa minha jornada, já conhece, já sabe, não tem dúvida. Entende? Olha só, 8 de copas. Eu dou as costas. Você não fica nessa situação. Você segue adiante aqui. Olha só. 7 de bastos. Eu vejo que existe um despertar lá na frente, algo que chama a minha atenção, que me envolva, que de verdade eu falo assim, olha, quer saber? Eu vou dar um voto de confiança aqui, eu vou saltar daqui e eu entrego aquilo que está dentro de mim para quem sabe reconhecer. Conselho final aqui. Conselho final. Os amantes e o sol. Um sucesso, uma expansão, é uma parceria que você seguindo adiante, ou o outro lado seguindo adiante, tendo um pouco mais de paciência e compreendendo aquilo que está entregando e que tem potencial para poder oferecer para alguém, esse lado mais maduro, vai ter total clareza. Eu tenho clareza, agora eu consegui compreender que se eu esperar um pouco mais, tudo isso que eu quero
vai ser entregue sem que eu precise pedir, sem que eu precise cobrar, sem que o outro lado tenha dúvidas daquilo que quer do meu lado. Entendeu? É um sucesso aqui muito, muito, muito grande. Olha só que caiu, eu não vi. 3 de espadas. Eu deixo toda essa mágoa, tudo aquilo que foi muito remoído, né? Remoí demais durante o caminho, se eu deveria ou não permanecer dentro dessa situação. Eu analisei aqui, se eu deveria ou não permanecer. Eu pensei, eu refleti, isso daqui, ó, tirou meu sono, tirou minha paz. Fiquei naquela briga interna aqui, ó, deduzindo, pensando o que isso trouxe, né? Que bagunça é essa que estão fazendo dentro da minha energia, que tá fazendo eu me questionar, eu me auto-sabotar, sabe? Então não permita que ninguém venha trazer bagunça para você a ponto de fazer com que você questione sobre o seu valor. Você tem aqui um brilho e uma maturidade que qualquer um se encante. Então, talvez a pressa do outro em formalizar aqui um tipo de contrato, algum tipo de relacionamento, seja por uma insegurança. Acreditando que em você vai conseguir a estabilidade que ele quer. Na verdade, ele gosta da forma como você se mantém firme, da maneira como você mantém a sua postura, certo? Admira a sua postura. Só que essa admiração, ela veio com o quê? Com sabotagem. Ela não veio com entrega. Eu quero receber, mas eu não quero entregar. Entendeu? Eu quero alcançar esse cargo, mas e o processo? Eu quero passar? Não, não quero, tá bom? Então, eu espero que tenha contribuído, que tenha ajudado para o momento de vocês. E acredite, segue adiante, porque se essa pessoa duvidou do seu potencial, se essa pessoa questionou o seu valor aqui em algum momento, ela vai ter esse despertar, ela vai ter essa iluminação, ela vai ter essa clareza. Só que você já vai estar procurando relações recíprocas. Aquilo que você está entregando, você sabe que você pode receber, que você pode colher. Você passou pelo processo, você plantou, então agora você vai colher, tá? Essa segurança não veio à toa, não veio do nada, tá bom? Um ótimo tudo, eu espero que vocês se cuidem e é isso. Tchau, tchau.